não pode nem se revoltar para a gente ensinar o povo brasileiro de modo geral, porque é uma coisa, é muita coisa. E eu acho que isso um pouco, eu vou ter que fazer esse recorte, né? As duas coisas que eu vou... E aí eu fui, em 2017, eu fui curadora de uma exposição que se chama de Jaguataporã, no Museu do Mar, do Rio de Janeiro, e onde eu percebi que era para discutir a questão do rio indígena. O que é isso? Por quê? Porque tem uma pesquisadora, historiadora, que ela pesquisou sobre a questão do indígena no Rio de Janeiro, que foram totalmente apagados. Por exemplo, o Arco da Lapa foi feito pelo escravo indígena. E isso fica muito claro para nós, que como se indígena não fosse escravizado. Nós somos escravizados até hoje, né? E outras questões que também... e aí foi a partir disso que nós discutimos sobre a questão da exposição, né? Que foi uma coisa impactante. E não todas as instituições também querem discutir essas coisas, porque a partir do momento que você dá autonomia para os outros, você perde de outro lado. E esse sistema que está na nossa cabeça, que quer controlar a gente o tempo todo, inclusive isso, aquele que conta a sua própria história, é anti disso. Antes desse sistema que o próprio governo que estão aí hoje, né, querendo tirar nossos direitos, porque querem nós dominar por conta para a gente não contar a nossa própria história, porque apagar a nossa memória é isso, de a gente apagar para a gente não questionar aquilo que a gente quer contar. E isso a gente tem que resistir enquanto quilombo, enquanto indígena, enquanto mulher, enquanto minoria, né? Minoria de forma que a gente tem que ter essa em mente, né? Como a mãe Efigênia também falou muito sobre esse amor, dessa união, né? E eu acho que nós estamos nessa caminhada hoje, né? E aí, não dá para a gente, hoje, para a gente discutir em qualquer situação, os brasileiros, de modo geral, quem somos nós, temos que discutir também sobre o que é ser branco. O que é ser branco? Né? Não sei. Eu sei, porque eu sei que ser branco é branco que inferioriza o outro, o branco que quer ser melhor do que o outro, o branco que quer excluir o direito do outro, isso que seria branco? Não sei, eu estou falando, parece que na nossa mente está muito enraizado essa coisa de ser branco inferiorizar a gente. Então, isso eu estou falando de modo geral, assim, mais ou menos isso que... E aí, o que eu percebi? Hoje, né, não dá para a gente discutir qualquer espaço educacional ou instituição sem levar em conta, né, discutir essas questões, como é que foi construído o próprio Brasil, foi construído através de estupro, né? E por que isso geralmente não é falado? Todo mundo tem medo de falar, todo mundo, ou a gente não quer, a gente é impedido de falar por aquilo que a gente quer contar, né? Não sei. Estou jogando essas questões, né? E outra questão que esses dois aspectos que eu falei, essa questão de como que foi, né, a gente tem que mergulhar muito nessa... E a gente vai encontrar onde? A gente não vai encontrar registro no livro, a gente não vai encontrar lugar nenhum, a gente vai encontrar com a mãe Efigênia, a gente vai encontrar com indígena, muitas mulheres indígenas contam essa história, né? E aí, outra questão, né, que eu acho assim, que é o outro aspecto, que é o aspecto que é a nossa sabedoria, que é o nosso próprio território, onde a gente constrói o nosso modo de ser, né? Eu acho que essa questão que eu percebo muito, circulando no meio do branco, né, digamos, para entender o código do branco, eu percebo que, para nós indígenas, o território, a gente cria a nossa fronteira, é a própria diferença do outro. Por isso que a gente se entende enquanto indígena.
tem Chacriabá, Caingangue, Guarani, eu sou Guarani, tem outros, Pataxó, cada um tem uma forma de ver o mundo, mas tem coisas que a gente compartilha entre a gente de modo geral com a questão, por exemplo, o espaço que a gente tem, que é a própria Terra, né? E como eu entendo essas questões, o que é a nossa fronteira? A nossa fronteira é que a gente não cria fronteira para o outro, não impede que o outro entre na sua aldeia, por exemplo. A questão é que a gente compreende como é que o outro vê o mundo. Para a gente. Hoje é necessário que a gente faça, eu acho que essa questão de educação, não sei como que é, sociedade contemporânea, não sei, eu já ouvi isso falar, mas eu não entendo muito bem como que isso funciona. Pelo menos para mim, a sociedade contemporânea significa você aprender com o outro, saber ouvir, que nós indígenas temos muito sabedoria de aprender com o outro. Saber lidar com o outro, compartilhar coletivamente as coisas. Não é fácil, isso é um desafio para todos nós, inclusive para nós indígenas, mas a gente sabe lidar com isso. Por quê? Porque a gente não cria uma fronteira impedindo que o outro entre na nossa casa, tipo, por exemplo, tem muitos... aí eu vou falar um pouco sobre a questão do como que a educação é o processo de educação, né? Educação Guarani, falar um pouco, puxando um pouco sobre a questão da educação. O que é a educação Guarani para nós, né? É um processo que é diferente modo de lidar, né? Que a mãe Efigênia também falou um pouco logo no começo, o que é Xum. Então, é isso. É a forma de ensinar o outro como lidar com a mesma coisa, com o mesmo elemento, digamos, com a questão da terra, né? Todos nós precisamos, sobre a terra, elementos para que continue fortalecendo a nossa forma de ser, o modo de ser. E o nosso modo de ser é a nossa sabedoria que está relacionada com esse lugar, né? Então, essa nossa forma de ser é que a gente, digamos que não é o espaço que é a terra, é o nosso corpo que se movimenta que faz a coisa ser diferente aqui, nesse lugar. Eu acho que isso, os brancos, eles têm muita dificuldade por causa desse poder de hierarquia mesmo, de querer achar que isso é mais, por exemplo, quando a gente faz ritual para... eu estou puxando muito a sua fala, né, que eu achei muito interessante e para mim é muito importante, porque a gente também tem essa forma de pensar, né, que porque que todo mundo, eu já ouvi, a gente recebe chuvas de racismo, preconceito, quando o indígena sai para a luta, para a demarcação de terra, por exemplo, a gente vê muito no Facebook, eu estive acompanhando, assim, por que o índio quer terra? Por que o índio não acabou? O índio ainda existe? Tipo isso, índios são preguiçosos, é muita terra para pouco índio. Essa coisa, violência que a gente vive, eu escutando assim todos os dias, inclusive assim na mídia, nas redes sociais, né? Que eu escuto muito, vejo isso, fico claramente, até da Argentina, tem gente da Argentina se metendo aqui no Brasil, dizendo que é porque que o índio ainda não acabou. E de todo o Brasil, quer dizer, de todo o país tem direito de mandar na nossa terra, inclusive onde a gente deveria ter esse poder de dizer, olha, não senhor, você não pode nem se meter aqui, porque você não é daqui, né? E aí, mas eu estou falando isso, é uma coisa muito revoltante, mas mesmo assim a gente tem que engolir seco o nosso choro e se empoderar e chegar na academia e falar serenidade. Se a gente se revoltar, aí a coisa, né, vai dizer que a gente é mal educado, que a gente é animal, que a gente não sabe respeitar o outro, essa coisa toda. Isso acontece no dia a dia com a gente, né? No ano passado não, até agora. E aí, voltando a essa relação do território, né, rapidamente, eu acho que o tempo é meio curto,
E aí eu queria, assim, falar um pouco sobre a questão do processo, explicar um pouco esse encontro, eu acho que para fechar um pouco esse encontro, né, falando sobre o TECO e o território, por exemplo, aí eu vou fazer um pouco recorte sobre a questão do Guarani. Nós, Guarani, temos nossa forma de educar, educar os homens, educar as mulheres, são diferentes formas, né? Por exemplo, a educação dos homens tem ritual, os homens têm ritual durante 3 anos, que eles vão fazer esse ritual, mas esse ritual não é ficar resguardado, não. Ritual significa fazer coisas, construir o seu próprio corpo com relação com a natureza. Por exemplo, os meninos que estão nesse ritual, no processo de ritual, por exemplo, eles vão fazer ritual quando eles vão caçar, quando eles vão pescar, quando eles vão buscar material, né, para fazer casa, e tudo é um fazer movimento. Então, esse fazer quer dizer, por exemplo, os meninos eles estão construindo o seu próprio ser. Homem significa, para nós Guarani, homem paciente, homem alegre. Homem saudável significa homem alegre, homem paciente, homem que tem e os tcheramóios, os mais velhos, falam que é escutar com o coração. Quer dizer, não é só escutar com o ouvido, não, escutar com o coração. Significa você tem que saber aprender a ouvir o outro, né? Não é só ouvir, você tem que entrar, né? Como se fosse se colocar no lugar do outro. Isso é um processo, né, que vai requer também coisas, elementos da natureza, por exemplo, o rio, né? Tem certos elementos que por exemplo, a própria árvore específico, casa, construção de casa, plantação também, tudo isso tem muito a ver com o ritual dos homens. E o ritual das mulheres tem também outras formas de resguardo, com cuidado com o corpo, primeira menstruação, depois vem depois vem período menstrual, tem uma outra forma de cuidar com o corpo, né? Isso cuidado e a questão feminino, né? E aí tem mais. Isso não significa que a gente também exclui os homens desse tarefa de cuidado com o corpo feminino. Por quê? Porque no período do ritual eles vão fazer eles vão saber também todas as plantas, quais esses plantas que é importante, por exemplo, para fluxo de sangue, por exemplo. E os homens também sabem disso, né? Porque quem vai buscar no período menstrual para as mulheres são os homens. Então, o arandu, que a gente fala, sabedoria dos homens, está muito relacionado também com a questão do sangue feminino, né? Então, isso é uma questão que a gente... isso, para nós, seria uma educação de qualidade. Educação de qualidade para os Guarani. E aí vem a escola, que muitas das vezes não consegue... E esses saberes Guarani, muitas das vezes, ela não cabe na escola, por exemplo, né? E aí, assim, essa questão do... que eu falaria, como que isso na verdade, é uma questão que território, mas esse território é um processo, né? Eu acho que depende muito também, mas isso, hoje, ela está ficando muito caos na aldeia, porque tem aldeia que tem, por exemplo, no Espírito Santo. No Espírito Santo, a aldeia Guarani só tem eucalipto, né? Não tem mata, não tem rio, não tem... E aí? Como é que a gente vai manter a nossa sabedoria? Que está tudo relacionado com a questão, né? Com a terra, né? E tem algumas aldeias que tem rio, né? E outras aldeias não. Então, essa é a grande questão. Mas nós, Guarani, aí do Espírito Santo, os meninos vão fazer, quando eles entrar no período de ritual, eles vão buscar onde tem elemento, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles vão acolher esses meninos para fazer esse ritual, para não perder
Mas tem algumas aldeias que eles não têm condições nem de levar para outra aldeia. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que é terrível. Terrível porque os meninos, quando eles pulam cerca para ir para pescar, eles são matados. Em 2016 foram assassinados 3 meninos pelos fazendeiros. E aí eles nem foram presos. Por quê? Porque eles alegaram que eles entraram para roubar. Quer dizer, a gente não, para nós indígenas, não tem roubo. Você não rouba coisa da terra. Quer dizer, como é que você vai roubar uma coisa que está no rio? Né? Então quer dizer que agora até o peixe eles criaram. Então, essas questões, né, que a gente vem tentando repassar, eu acho que eu estou repassando essa forma para vocês, né, para a gente, que eu chamo isso de encontro, de diálogo, porque a gente, eu tenho certeza que vocês também não têm esse conhecimento, nem nós temos esses conhecimentos, todos o que a mãe Ifigênia falou, né? Mas é importante hoje a nossa resistência, como a nossa resistência, a gente se encontrar nesses espaços que está acontecendo aqui, ou na universidade, né? Em todos os espaços, para a gente resistir, inclusive para a gente, não para vocês se tornarem Guarani, mas pelo menos para a gente se fortalecer dentro do nosso Tecó. Tecó é o nosso modo de ser. Não precisa a gente se tornar o outro, mas a gente aprender a fronteira do outro, até onde a gente pode e como a gente pode ajudar unidos, né? Nesse aspecto. Né? E aí, eu acredito que isso é uma das coisas que eu acho que é uma coisa mais importante, né, na atualidade, para a gente resistir, porque eu acredito que a partir do momento que a gente se inclina, né, porque a gente sai do nosso conforto, como nós, enquanto indígena, enquanto quilombola, sempre sai do seu conforto para ir para a cidade, que é outro mundo. Né? E aí a gente está ali na cidade, aprendendo, dialogando, aprender a dialogar com o branco, né? E eu acho que isso não é privilégio, pelo menos para mim, é desconforto, mas para a gente aprender a dialogar com diversos Tecó, né? Com diversos Tecó. Eu acho que isso é mais importante para a gente hoje, no mundo contemporâneo, para a gente sobreviver. Né? Sobreviver respeitando o outro nessa diferença. Né? Eu acredito que esse encontro, de toda forma, a gente está falando sobre a questão do cinema, essas questões, mas eu diria que isso é uma questão que a nossa sabedoria está muito nessa relação de aprender, né, cada dia com o outro. E quanto mais eu lembro do meu filho que falava isso, sou mais inteligente hoje. Aí eu falei, por quê? Porque eu escutei a história de pessoas que é diferente da minha. Né? Então, quanto mais a gente escutar e aprender com o outro, a gente fica mais inteligente, eu acredito. Por quê? Porque a minha avó me ensinava isso. Por isso que eu sobrevivi no meio do mundo branco, né? Eu nunca deixei de ser Guarani, continuo sendo mais fortalecida enquanto Guarani, mas aprendendo também no mundo do branco. Isso não significa que eu tenho que deixar de ser Guarani, né? E eu acredito que esse diálogo é muito importante para nós nesse sentido, né? E todos os nossos saberes, ela é uma poesia que ensina a gente a viver em harmonia, em amor, né? Porque eu nem falei da minha dissertação, porque na minha dissertação eu abordei mais sobre essa questão feminino, mulher, Guarani, o que é isso, como é que a gente vê o mundo, essas coisas. Mas aí o tempo é curto e a única coisa que eu finalizei falando na minha dissertação, que para nós Guarani, ou seja, de modo geral indígena, ela vê a terra como mãe, né? A terra, quando a gente fala em Andessu,
Nhandesê é o próprio... eu lembro que a minha avó falava muito isso, que a terra, ela falava assim, a terra onde vocês pisam é o próprio Nhandesê. Nhandesê é a nossa mãe. E é o chão, né? E por isso que os homens guarani, eles aprendem também a pisar leve. Num período do ritual, eles vão fazer dança dos guerreiros. Dança do guerreiro significa aprender a ter corpo leve, pisar leve. E eles dançam, fazem essa dança, aprender a pisar leve. Porque eles falam que o corpo da Nhandesê, o próprio o Urupá, o Juruá chama de planeta Terra, talvez, né? Eu estou falando do Urupá. O Urupá, ela é como se fosse uma estendida, um corpo feminino que está estendida, que é o próprio mundo, que é onde a gente se deita, né? Que Tupá significa cama, né? Rupá, Ubu quer dizer terra, né? Rupá é como se fosse cama. Claro que eu não estou falando de cama, é feito cama de outra forma, de descanso, né? Então, por isso que eles falam que eu falei na minha essas questões do que quando as mães estiverem doentes, né? Quando eles se cansarem, que o mundo irá ficar doente. E eu acho que o corpo feminino, ela está muito judiada, né? E isso sem falar que a academia também, ela não permite que o corpo feminino ela é inteira. Porque você não vai ver nada aqui, por exemplo, em todos os lugares você não vê corpo feminina ela inteira como mãe, por exemplo, que é fundamental, né? E aí eu acho que o próprio sistema é construído dessa forma, como se fosse só para os homens e não para as mulheres. Você não escuta nada assim, tipo... eu acho que na minha tese de doutorado eu vou abordar sobre essa questão do aspecto a partir da percepção feminina guarani, que fala muito, reclama muito, porque muitas delas elas não querem estudar por conta disso, elas falam assim, não quero sofrer, né? Não quero endoidar, porque isso é uma loucura, né? E eu acho que isso, por isso que a gente, quando a gente vai retirar uma questão, não é porque a gente é preguiçoso e a gente não passa trator por cima das coisas, porque a gente sabe que aquele é o respeito. Então, porque qualquer coisa que você vai tirar da terra, você está extraindo alimento do corpo de uma feminina. Então, a gente não tem essa ideia de passar para trator ou qualquer coisa que vai agredir o corpo da mãe, né? Então, nós temos, enquanto povo, enquanto indígena, nós temos essa visão, né? Que às vezes, as pessoas que não conhecem a gente acham que a gente é preguiçoso, por isso que a gente não avança, não desenvolve. Quer dizer, não desenvolve não sei de que sentido. Então, eu acho que essa é a minha fala, e obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sandra. Vou passar a palavra para a Célia Chacarabá agora. Eu ia cantar. Antes de falar, eu tenho que cantar agora. Vamos levantar? Vamos. Boa tarde para todos. Vou cantar porque quando a gente canta, né, Sandra? É a única hora que a gente não sente sozinho, a gente sente que tá todo mundo junto. Waire! He he anapue, he he anapue, he he anapue, he he.
Anapuê, he, he, Anapuê, he, he, Anapuê, he, he. Então, a segunda mesa agora mais com o tema território, educação e a presença de nossos corpos enquanto mulheres indígenas que transitam nessas diferentes formas de pensar a territorialidade. Eu sou Célia Chacriabá, não sei se todo mundo estava pela manhã, mas parece que não. E pela manhã eu comecei dizendo uma história que toda vez que as pessoas vão buscar onde é o território Chacriabá, busca que a referência é na margem do Rio São Francisco. E como que essa ausência deixa profundas cicatrizes com não acesso a esse território, que não é apenas o território como elemento terra, mas o território como elemento sagrado. E eu disse pela manhã que todas as vezes que pergunta para o jovem Chacriabá se ele sabe nadar e ele fala que não, e as pessoas continuam insistindo, aí ele fala, mas eu não sei. Ele falou, mas você não é índio, você não é Chacriabá. E aí eu falava que nós só não afogamos no rio porque a ausência daquilo que nós não vivemos no rio que nos afogou. Mas que enquanto nós que temos resiliência, principalmente porque eu comparo também o povo indígena do Cerrado, que hoje são 70 povos indígenas em torno, que vivem na região do Cerrado, nós temos essa resiliência de ser principalmente igual às árvores do Cerrado. Nós parece ser um pouco baixa, parece não estar muito ali enfincado, mas tem uma resistência pelas raízes profundas. E que certamente essa ausência do rio, nós podemos ser comparada com um filho que é impedido de amamentar no peito da mãe também. Nós podemos crescer, mas de certa forma a gente cresce com trauma. Cresce com trauma por não ter ido com nossa mãe no rio, depois cresce com trauma pela história do nosso avô que ele sumiu, e cresce com trauma principalmente porque depois outras pessoas passam a envenenar o rio. Então, pensar esse lugar do território é muito mais do que pensar o meio ambiente lá, o território lá, mas pensar o nosso corpo enquanto parte do território. E aí eu lembro da companheira também indígena, na época que nós estudávamos em Brasília, ela falou assim, minha respiração está tão ruim, eu estou sentindo tanta falta de ar, esse ar seco de Brasília, e eu fico pior porque quando eu vejo as árvores nesse território de concreto, eu sinto mais sufocada ainda. E nessa fala dela tem um significado profundo, porque as pessoas falam muito de meio ambiente distante do nosso corpo. E na verdade, para nós, a palavra meio ambiente, você nem vê um mais velho muito falando meio ambiente. Fala natureza, as mulheres falam mãe natureza, as mulheres falam mãe terra, porque para nós não é o meio ambiente, é o nosso todo. É o homem que passou a ser bicho, é o bicho que passou a ser homem, é a árvore que também é gente. E para nós não é como se fosse, é como é, porque se for pensar em fazer essa escuta delicada, o que é o povo Guarani, o que é o povo Chacriabá, e as pessoas falam isso como uma forma de uma mitologia longe, que parece ser uma história distante. Você acredita na história? Não, eu não acredito, mas ele sim acredita. Então, para a gente pensar uma interculturalidade e para a gente pensar uma aproximação desse processo de educação descolonizada, a gente não pode pensar uma interculturalidade apenas de mão única. Nós temos que pensar uma interculturalidade onde nós estamos abertos a experimentar de forma mais compenetrada, não apenas como algo superficial, apenas em cima da pele. Precisa ser pintura corporal, porque a pintura corporal não é apenas aquilo que se enxerga, é aquilo que veste, reveste e subverte a alma. E nós precisamos ser um pouco disso também, nós precisamos subverter e pensar nosso deslocamento a partir das nossas experiências que realmente a gente está aberto para vivenciar. E pensando a partir desse território, eu lembrando da primeira vez que eu fui conversar, uns 13 anos de idade, eu fui conversar com as mulheres mais velhas Chacriabá, e aí eu falei bem assim, ô dona Nízia, como é que foi a contribuição das mulheres indígenas do território Chacriabá na época de 87?
é quando foi fortemente Jacriabá travou essa luta e que logo depois teve a morte de Rosalino, que era seu marido, e que foi a primeira chacina no Brasil reconhecido como genocídio indígena no Brasil. E ela foi baleada, ela estava grávida, ela foi baleada e o filho dela de 9 anos foi obrigado a arrastar o pai dele de dentro da casa para fora. Você consegue suportar em ouvir isso? Se a gente não consegue suportar ouvir, imagina suportar viver. Se não consegue suportar ouvir, imagina conseguir viver e fazer um outro processo ainda nesse momento que nós vivemos, e são as mesmas pessoas que continuam ainda dando a sustentação da luta, porque hoje esse mesmo filho dele é uma liderança importante, esse mesmo outro filho dele é o cacique da comunidade. E ela me falava, minha filha, não contribui muito não, é porque na verdade, como ele era cacique, então ele ficava uns 3 meses que tinha que ir para Brasília, arrumar essa documentação para a demarcação do território, porque o sangue dele demarcou um território, não foi para a nossa família, foi para o povo. O sangue dele doeu no meu corpo, doeu na minha vida, mas para mim foi um presente. Você pensa uma mulher se doar e dizer que foi um presente, porque não foi apenas um presente para a sua família, foi um presente coletivo para o povo Jacriabá. E aí ela falou, não contribui muito não, porque quando ele saía 3 meses, era uma época muito difícil. Então a única coisa que eu fazia, minha filha, eu lembrei, é porque eu abria grande braçada de roça, eu tinha meus 6 filhos e tinha que dar de comer meus filhos. E aí ela falou, e também o que nós fazíamos também era sustentar a cultura, né? Porque eles ficavam muito tempo para fora, então eu já ia ensinando para os meninos, me ajudar. E aí nessa fala dela, para mim é muito forte, porque certamente as mulheres Jacriabá, as mulheres indígenas do Brasil, aquele pilão que pilava a comida não era apenas um pilão que pilavam de comer para encher a barriga. Certamente as mulheres indígenas é um importante pilar da cultura. E é importante a gente pensar isso. É importante a gente pensar isso porque cada vez que nós imaginamos que uma variedade de comida vai embora, não é apenas também um de comer que deixa de encher a barriga. É toda uma sabedoria, é toda uma transmissão de conhecimento que vai embora junto com essa alimentação. E é importante pensar isso também, porque quando eu fui buscar, minha professora falava, Celinha, mas tenta ver de onde vem essa força da oralidade que está muito presente nas mulheres Jacriabá, dessa entoação da palavra. E eu falei, eu não consigo falar porque os conhecimentos eles são muito coletivizados, então é difícil a gente saber falar da gente. E aí eu fui atrás e na hora do almoço eu até estava comentando com as meninas que eu fiquei bem frustrada, porque a princípio quando eu fui buscar de onde vinha essa força da oralidade, e parecia vir muito da força do homem. E eu fiquei muito frustrada porque eu não queria exatamente que vinha da força do homem, porque meu bisavô foi o primeiro leitor de carta no território Jacriabá. Dá pra gente pensar que a gente, na verdade, sabe de onde vem o primeiro leitor de carta? Então, nem eu conhecia, eu desconhecia essa história. E quando eu fiquei sabendo disso, aí eu falei, é a figura do homem. Quando eu fui buscar de onde vinha essa palavra e melodia, é do meu avô, que até hoje mora com nós. E ele tem 24 irmãos. E eu tenho um professor dentro de casa. E aí, da onde eu fui buscar mais um pouquinho, a oralidade, para quem conhece meu pai, vinha do meu pai, não vinha exatamente da minha mãe. E eu fiquei meio frustrada. Mas depois, conversando com minha avó, com minha tia, eu percebi que depende do ponto de vista que a gente está olhando, porque depende muito da vista que a gente olha o ponto. E aí eu, conversando com elas, e elas eram parteiras, elas eram rezadoras, porque para nós, parteira Jacriabá, para nós, as mulheres que fazem o remédio de cura para o corpo, não é apenas o princípio ativo que cura. Na verdade, é o gesto de colocar a mão no corpo. O mesmo remédio que na mão dela pode ser uma cura, no meu pode ser um veneno. E aí que eu fui perceber que é importante a gente pensar da onde vem a força da oralidade como um espaço político, que aí a gente vai considerar mais essa presença externa que é os homens, mas ao mesmo tempo, para mim, segurar a cultura também é um espaço político. Porque segurar a cultura, na verdade, o que está em jogo é a questão do território também.
Porque pensar um povo indígena sem cultura, pensar um povo negro, quilombola, sem cultura, é exatamente pensar que o território vai estar em ameaça. Então foi daí que eu comecei a escutar de forma mais assuntada as narrativas, e meu avô falava assim, lugar que eu aprendi eu não conversava, eu só assuntava. E eu não entendo porque as pessoas falam assim, estuda, quem já ouviu falar assim, estuda meu filho, porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira. E aí ele falou que não entende muito essa fala, porque nos critérios, nas regras nossas indígenas, o conhecimento ele pode ser dado, principalmente o conhecimento espiritual, ele pode ser dado, mas se a gente não faz da forma certa, ele pode ser cegado, ele pode ser retirado o poder da visão. E ele falava que não entendia esse lugar onde o conhecimento está dado e não pode ser retirado de forma nenhuma. E aí ele fala, por isso que vocês têm que tomar cuidado enquanto juventude, porque do lado de lá, que vocês estão indo para lá, para a universidade, vocês podem até adquirir inteligência, mas é do lado de cá, pisando no território indígena, que vocês vão adquirir sabedoria. E aí, quando eu estava escrevendo, eu falei, mãe, é porque nosso tempo é diferente, mãe, na aldeia. Então, quando a gente fala de aprender a levantar o pote, aquela aula de cultura que está determinada na escola não vai dar tempo de aprender a levantar o pote e finalizar o pote. Aí ela escutou e falou assim, temporalidade? Porque é uma palavra temporal, é o tempo. A palavra tempo é muito forte, mas temporalidade não. E eu falei, é isso mesmo, mãe, temporalidade. Porque para a gente reconhecer a diferença do tempo, a gente precisa reconhecer os vários temperos também. E aí eu lembro que nos Machacali, em 96, eu entrei na escola em 96 exatamente quando os primeiros professores indígenas assumiram a escola aqui em Minas Gerais. Aí as pessoas perguntam se eu faço parte da primeira turma de professores. Eu falo que não, eu estava entrando na escola, mas eu tenho a grande sorte de ser o resultado dessa primeira turma de professores que me formaram. Porque eu tive a grande graça assim, de ninguém me ensinar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Porque ser ensinado isso do lado de cá, imagina o que isso era feito nos nossos territórios indígenas. E aí depois, os Machacali, em 96, estava acontecendo o curso do Magistério Indígena, Chacriabá, Machacali, Krenak, Pataxó. E aí falou com Verônica é uma professora até aqui da UFOP. Aí falou assim, você que é mais extrovertida da arte, você vai falar com o Machacali, porque eles são fluentemente na língua e tem alguns que são os interlocutores. Então você vai ensinar para eles como é que é a grade curricular, a organização curricular da escola, viu? Mas sabendo que ele é um povo do ritual, nós já coloca lá para eles que vão ter 40 horas de ritual, já para eles não reclamar. Aí ela foi toda empolgada e falou assim que estava apresentando que os Machacali pensa a cultura como pensa a casa de reza, a casa de religião, né? Então esse tempo é o tempo de aprender. E eles falam que não entende a escola do lado de cá, porque tem que aprender bem um canto para passar para o outro. E eles falam que não entende a escola de cá, que nem aprendeu matemática direito, já está passando para geografia. Nem aprendeu. Então, não é aprender de forma superficial, é aprender de forma profunda. E aí ela falou, então, pensando que os Machacali é um povo do canto, nós vamos dar 40 horas para te rir. E aí eles ficaram muito bravos, falando na língua Machacali, e gastou 2 horas falando só entre eles. E ela ficou bem preocupada, né, que ela tinha falado. E aí quando eles voltou, falou, não, 40 horas é muito pouco, na verdade nós queremos 600 horas para ritual. Isso para pensar que, na verdade, todas as vezes que a gente pensa que está dando muito para o outro, está compreendendo muito o outro, mas se a gente faz apenas não faz com, sempre essa forma vai ter um formato e não vai dar conta do nosso tamanho. E foi isso que acontece no Brasil na educação, aconteceu aqui em Minas Gerais. E aí eu discuti bastante assim, que eu falei que a escola indígena, então, ela passou por um processo de amansar. Aí minha professora falou, mas por que você está usando amansar? Não existe essa palavra. Por que você não usa reapropriação, que é um conceito da antropologia? Os povos indígenas reapropriaram da escola. Falei, não, você não está me entendendo. É porque a escola, ela chegou como algo bravo no território.
a intenção dela era nos colonizar também, ensinando que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E aí, mais recente, para explicar isso do amansar, quando eu estava construindo a dissertação, o nome da minha dissertação chama O Barro, o Genipapo e o Giz do Fazer Epistemológico de autoria Chacriabá por uma educação territorializada. E aí, o que seria esse barro? Eu discutia como que era o conhecimento indígena antes da presença da escola dessa parede levantada. Porque é importante pensar que não é a comunidade que chega na escola primeiro. Pelo contrário, a comunidade sempre existiu. E para mim é importante pensar ainda que existe uma escola da vida e uma vida na escola, assim como existe uma vida na universidade e uma universidade da vida. E aí esse barro, eu precisava entender como que nos territórios indígenas, no território Chacriabá, nós aprendíamos antes dessa escola institucionalizada. E aí foi muito importante para mim, porque quando eu fui perguntar às mulheres que manuseavam o barro, elas falam, minha filha, porque quando eu levanto o pote, para mim, na mesma noção também da casa de barro que eu contei o caos mais cedo, para mim o mais importante não é que ele saia exatamente uma peça tão bonita que eu fico tendo apego a ele para ele não quebrar. Para mim é importante que o pote quebra, porque eu também quero continuar ensinando. E cada vez que uma peça dura, os meninos não querem fazer outra, aprender a fazer outra. Então, para mim, o que importa não é exatamente a beleza do pote. Para mim, a boniteza, ela falou mais ou menos assim, a boniteza está no sempre fazer, no movimentar de sempre fazer aquele pote. E aí eu fiquei tentando entender qual era o sentido mais profundo do fazer cerâmica, porque é uma dimensão, mas uma coisa que quase ninguém pensa, e que eu fiquei refletindo, é que cada vez que uma pessoa leva uma peça de cerâmica do território indígena, do território quilombola, elas pensam que é apenas um objeto, um pote que está levando. Mas elas nunca entendem o significado profundo que é um pedaço do território. E é importante pensar isso porque o território é algo que ninguém vende. Mas, ao mesmo tempo, como que essa questão para nós é tão profunda, esse jeito de ser cerâmica, esse jeito de ser pote. E elas falavam, não, e nós acabou reproduzindo mais o jeito de fazer pote, foi porque teve uma época, minha filha, que no Chacriabá que não podia usar as pinturas corporais. Então nós aumentou o processo de fazer pote, nós fazíamos menos, aí nós tivemos que fazer mais, porque como não podia usar as pinturas corporais para ir na cidade, pela opressão, pela violência, então nós passou a produzir mais pote, porque era o único jeito de nós continuar pintando. Já que nós não pintávamos o corpo, nós pintávamos os potes. Já que nós não pintávamos os corpos, nós pintávamos nossas casas e as paredes. Então, que genipapo era esse que escrevia de uma outra forma antes da escola de parede levantada? E aí, por fim, eu discuto o giz, como que esse giz chegou querendo colonizar nós, e aí nós falamos, não, então tá, então vamos pegar esse giz ao nosso favor e vamos amansar ele primeiro. Como o giz era uma coisa brava, nós amansou ele primeiro para usar ele ao nosso favor, para depois recontar a nossa história. E nós não usou esse giz branco, nós usou o giz do Toá, que é o giz do próprio território, que é do barro. E aí eu fiquei pensando muito numa fala de uma liderança, por isso que eu pensei nesse amansar. Porque ele falava assim toda vez para mim, é porque a escola por muito tempo ajudou a demarcar o território. Mas eu falava, mas que te acha de escola tão violenta que depois ele fica reproduzindo que a escola ajudou a demarcar o território. Mas é preciso pensar quais são as escolas que nós estamos ajudando a construir. E quando eu discuto por uma educação territorializada, mesmo nós indígenas, por muitas vezes, podemos cair nesse erro da recolonização programada, porque não é colonização, é recolonização programada, porque está tão sofisticada que a gente não se dá conta. Quando eu falo de educação territorializada, de um cinema territorializado, eu não estou exatamente falando da educação que sai capturando os rituais para dentro da escola. Eu não estou falando apenas do cinema que sai capturando também os rituais para dentro da tela. Eu estou falando que nós precisamos deslocar o nosso corpo para aquele outro território aonde se aprende. Porque, por exemplo, os rituais, para mim, eles não têm sentido nenhum. Ele não tem a força do arrepiar. Ele não tem a força do alimentar se nós aprendemos os rituais dentro das quatro paredes. Então, na época da retomada de 2014, que nós participamos ativamente enquanto escola, as escolas meio que mudaram para a retomada e o povo da secretaria ficava louco.
E aí eu lembro que nós tinha aula de direito, tinha aula de fazer cerâmica, tinha aula de fazer esteira. E foi na retomada de 2014 que eu aperfeiçoei o jeito de fazer esteira. E foi tão engraçado para mim que eu também não tinha me dado conta disso, que só depois de um mês que eu fui lembrar que eu aprendi a fazer esteira. Porque o que a gente aprende quando está fazendo esteira, para nós talvez é muito mais importante do que o próprio produto final. E por isso que é importante, ao elaborar o conhecimento, pensar que para nós o mais importante não é exatamente o resultado final, mas o processo. Porque quem sabe fazer o processo sempre vai saber fazer um resultado final. Então, pensar a nossa participação das mulheres indígenas é muito importante nesse processo, porque eu lembro que até 2010, no território Chacriabá, o povo Chacriabá é um dos povos maiores de Minas Gerais e tem em torno de quase 4.000 alunos. E aí eu lembro que até 2010 tinha 2 direções de escola que eram ocupadas por mulheres. E hoje são 10 direções de escola e 9 são mulheres. Então, pensar qual é esse lugar do protagonismo da mulher indígena. Qual é esse lugar quando ela me falava que lá em 87 ela não contribuiu muito para a luta territorial, mas ao mesmo tempo, nas retomadas de 2014, eu vejo uma forte presença das mulheres na linha de frente. E mesmo em 87, as mulheres elas não apareciam de linha de frente, mas elas eram importantes no processo de tomada de decisão. Porque dificilmente uma liderança toma decisão aqui, ele fala assim, não, eu vou dormir, amanhã eu dou a resposta. Mas é porque eles vão consultar suas mulheres. Então é importante pensar também. E aí, em 2010, quando eu tive, assim, para mim foi um momento muito forte. Só foi em 2010 que eu fui ouvir a história Chacriabá pela primeira vez contada na voz de uma mulher Chacriabá. E foi exatamente uma mulher que não saiu do local do conflito. Foi uma mulher que, mesmo com todo o processo de violência, ela permaneceu nesse território onde estava sendo conflituado pelos fazendeiros. E isso eu fiquei refletindo, pensando na retomada de 2014, quando algumas lideranças perguntaram para alguns jovens, dizendo assim, vocês acham que a luta territorial é mais ou menos difícil do que a luta pela retomada do território da universidade? E aí tinha gente que falava que era mais difícil, menos difícil, e eu fiquei refletindo que talvez não é mais e nem menos difícil. Porque se na retomada dos territórios nós enfrentamos os fazendeiros, o agronegócio e o latifundiário, na universidade nós enfrentamos a 2ª e a 3ª geração, que é a herança dos próprios fazendeiros e do próprio latifundiário. E que se lá o que nos aponta é a arma de fogo, na universidade é a caneta. Mas é uma caneta tentando desqualificar o nosso conhecimento indígena. Isso porque em várias universidades que eu transitei assim, era muito forte como que o conhecimento do outro pensava predominar sobre o conhecimento indígena e de uma forma muito violenta. E foi aí que, encontrando Sandra, João Paulo Tucano, Felipe Tuchá, e foi que nós começamos a conversar com outros estudantes indígenas e fazer uma provocação se quando entram nossos corpos indígenas na universidade, se também estão entrando nossas ideias. Porque não basta apenas entrar nos nossos corpos. Precisa existir um esforço muito grande de considerar principalmente as nossas ideias. Porque, igual eu disse pela manhã, as pessoas se sentem horrorizadas quando a gente fala do genocídio, que é a matança do povo, o etnocídio, que é a matança da identidade, mas poucas pessoas falam do epistemicídio, que é quando tenta matar o nosso conhecimento, que quando tenta arrancar esse nosso conhecimento. E aí, ano de 2017, eu contando mais causas com as mulheres Chacriabá, aí eu fui fazer uma conversa, escutar com ela, que era uma pesquisa também, sobre o processo da semente. E eu nunca sabia que a semente de rama era chamada curcubitácea, né, os nomes científicos. E aí eu fui lá perguntar para elas por que a semente de rama elas não estavam presentes no banco de semente, porque no Chacriabá tem vários bancos de semente, por que elas não estavam presentes no banco de semente? Aí ela falou, minha filha, não, antes de você fazer qualquer pergunta, eu quero que você vá lá plantar mais eu. E aí eu tive que gastar uma semana plantando com ela,
e foi muito importante porque ela falou que o único jeito delas continuar mantendo essa relação entre as mulheres é exatamente emprestando semente. E que por isso que elas não colocam a semente no banco de semente, porque a semente ela precisa movimentar. E essa movimentação precisa ser muito mais do que apenas o ato de oferecer semente, mas o ato de contar causa e contar história. E eu falei, mas como é que vocês guardam a semente? Aí ela falou assim, não, é só colocar assim na casa embarreada. Se você colocar na casa embarreada, pode ter certeza que vai ser o melhor jeito, que ano que vem você vai continuar tendo essa mesma semente de abóbora, de melancia, de cabaça. E aí para mim foi um outro processo também muito importante, porque as mulheres indígenas, elas também são um lugar onde são consideradas como guardiãs da semente. E ser guardiã da semente é também ser guardiã da memória. E mais recentemente eu tenho falado até com Clarice que para dialogar com o processo das lutas territoriais, eu tenho falado que as mulheres têm feito também o processo territorial. O que é processo territorial? Porque é um verbo. E é esse movimento do territoriar, do transitar, de ressignificar, reconectar, exatamente pensando esse processo de reterritorialização. Pensar uma reterritorialização é pensar um processo também de retomada de vários espaços. Porque quando nós chegamos aqui, seja no espaço da universidade, seja em outros espaços, para nós, povo indígena, não é apenas ocupar esse espaço que nos conforta numa cadeira, mas exatamente questionar também um pouco as metodologias da produção do conhecimento. E aí foi bem importante porque todas as vezes que as pessoas perguntam, por exemplo, que eu fiz essa transição para a universidade e depois em 2013 eu fui convidada para retornar ao território Chacriabá para ser professora de cultura, para mim foi uma surpresa muito grande porque eu não sei se vocês conhecem, mas o ser professora de cultura nos territórios indígenas não é exatamente quem tem o domínio da caneta, é quem tem o conhecimento da cultura com profundidade. Isso normalmente é dado para os mais velhos. E eu fico muito assim, fazendo uma reflexão, como que as pessoas na cidade, os jovens na cidade, perdeu esse respeito pelas pessoas mais velhas também. Quando meu avô chama para conversar, eu falo, nossa, meu avô me chamou para conversar, ele quer me ensinar alguma coisa. E aí para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu ensinei não segurando a mão na caneta. E para mim, muito mais para mim é importante que nós, mulheres indígenas, da contemporaneidade, segure também a mão na caneta, mas nós não podemos ter a vaidade de ser considerada mais importante do que as mulheres que continuam segurando a mão no pilão, porque elas certamente são a sustentação da cultura, assim como nós também somos. Então, quando eu cheguei no mestrado, ano passado eu concluí o mestrado, e as pessoas perguntam assim, eu não sei como é que elas perguntam dessa forma, falam assim, como você se sente sendo a primeira mulher Chacriabá a ter o mestrado? Como você se sente sendo a primeira mulher indígena a ocupar o cargo de uma governança aqui em Minas Gerais, que foi de 2015 a 2017, que eu ocupei a coordenação de educação escolar indígena? Como você se sente, Joênia, sendo a primeira mulher indígena deputada? Ô Sônia Guarajara, como você se sente sendo a primeira mulher indígena a peitar uma co-presidência? E eu tenho dito que para essas perguntas, para nós não consideramos mais importante porque somos a primeira. Na verdade, ser a primeira nos dá o papel redobrado de questionar, porque depois de 5 séculos, apenas agora nós somos as primeiras. Ser a primeira nos dá a responsabilidade redobrada de não deixar exatamente ser a primeira, mas não deixar ser a última. Para nós o papel é muito mais redobrado, porque nós precisamos ocupar os espaços para além do chão da aldeia. Isso não é porque nós achamos bonito, porque nós queremos, não. É porque o momento exige de nós. E quando nesse ano, no acampamento Terra Livre, nós lançamos o anúncio da primeira Marcha das Mulheres Indígenas, que vai acontecer em agosto, e depois nós vamos nos juntar com a Marcha das Margaridas, é porque o momento é urgente. E eu tenho falado que o século XXI é de tantas outras coisas, mas é também das mulheres e é também das mulheres indígenas. Porque pensar esse momento que está adoecido, eu falo que ninguém mais tem condição de pensar a cura do que nós mulheres indígenas também. Porque as pessoas perguntam por que são 6 povos indígenas que têm condição de pensar o projeto Bem Viver como um projeto de país. E aí eu tenho refletido porque somos nós, povos indígenas, que não temos a mão nem suja, nem de sangue e nem de lama.
Somos nós, povos indígenas, que temos condições de questionar esse capitalismo do progresso e da morte. Somos nós, povos indígenas, que temos condições de questionar quando as pessoas perguntam para nós por que esses povos indígenas são tão contra o capitalismo. Eu falo, não, a pergunta é o contrário. Não somos nós, povos indígenas, que somos tão contra o capitalismo. É o capitalismo que estão tão contra nós, povos indígenas. E as pessoas ainda reafirmam. Na verdade, é o agronegócio que sustenta o Brasil. É ao contrário também. É o Brasil que tem sustentado o agronegócio com sangue indígena, com sangue de povos e comunidades tradicionais, com sangue de matriz africana, ainda quando questiona também o direito das manifestações das nossas religiões. E pensar toda essa forma, o que está em jogo agora, na verdade, não é porque quando uma pessoa pergunta se nós somos indígenas de verdade, não é porque eles estão preocupados se nós usamos cocá, se nós usamos pintura, se deixa de usar. Quando pergunta se somos indígenas de verdade, o que está em jogo é a questão territorial. Quando pergunta se nós somos indígenas de verdade, eu falo, gente, a pergunta tem que ser, se quando nós vamos no processo de retomada, as lideranças que morreram derramaram sangue indígena, foi de verdade? Quando nós vamos para Brasília, a bala de borracha que nós levamos é de verdade? Se quando no processo de colonização, nossas mulheres indígenas e negras foram estrupadas, foi de verdade? Então nossa resistência, nosso ser indígena não é de mentira. Certamente a pergunta vai ter que ser feita diferente. Enquanto a sociedade brasileira não se der conta, não perceber que a dívida histórica do Brasil é muito maior do que a dívida externa, nós não vamos dar conta de pensar uma desculpa para as populações dos povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. E nós precisamos continuar essa resistência, porque esse momento vai exigir de nós muito mais do que resistência, é reação. E como eu disse pela manhã, essa reação vai ter que ser coletivamente, não pode ser apenas nas redes sociais, vai ter que ser nas ruas, ocupando esse lugar onde nós sempre estivemos e o lugar que nós precisamos permanecer. E quando pergunta, gente, mas por que esses povos indígenas são tão atrelados a essa questão territorial? Eu falo porque a questão territorial é nossa morada coletiva, mas é também, principalmente, a nossa morada interior. Nós não teremos cultura se nós perder a nossa morada interior. Por isso, precisamos pensar essa luta conjunta por nossa casa coletiva. E nós, povos indígenas, continuaremos também fazendo frente a essa luta de resistência, porque Dona Cijanete, uma importante liderança indígena pataxó, nas retomadas dos territórios, ela disse assim, minha filha, antes de existir movimento social no Brasil, sempre existiu o nosso movimento tradicional. E muito mais importante do que pensar o movimento indígena é pensar a continuidade de nosso movimentar, o movimentar de nosso corpo. E nós, povos indígenas, nós sabemos que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. E nesse momento nós não temos mais escolha do que arrancar direito. E nós, mulheres indígenas, ainda somos muito mais audaciosas, né, Sandra? Porque nós somos aquela também que insistimos na festa sem se esquecer que permanecemos em guerra. E nós continuaremos firmes e fazendo essa convocação para seguir firme nessa luta. E para encerrar, vou encerrar dizendo, na diversidade do país, nós fomos vítimas dessa trama. Eu não sei se chama de Brasil ou se chama Pindorama. São muitas lutas e muitas dores que ficou marcado na memória. Seja negro ou indígena, protagonista dessa história. É na diversidade do Brasil, aonde a cultura expressa. Muita gente se pergunta aonde o Brasil começa. Será que é mesmo lá em Brasília, onde impera o poder da desigualdade social? Ou será que é no nosso território do povo tradicional? A resposta é muito clara, mas é visibilizado essa luta de nosso povo guerreiro. Talvez nós não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, mas do Brasil somos primeiro. Não tem levado em consideração nosso conhecimento tradicional. Nós estamos sendo sufocados pelo apocalipse do capital. Hoje em dia ainda me lembro das parábolas de liderança, pois palavra como essa eu guardo como herança. Um certo dia lhe perguntaram como era a cerca, como era o território de antigamente, pois essas terras eram nossas e dividimos para muita gente. Ele logo respondeu, o território é cheio de ciência, o limite de uma terra está em nossa consciência. Lá em Brasília, eu vi negro violentado, eu vi indígena gaudino ser queimado, eu vi a justiça cega e um direito ser sequestrado. Mas a nossa força espiritual é o que sustenta nosso existir. Eu vi barrar a PEC 215 com a reza de fogo das mulheres Guarani.
Como pode um projeto político colonizar metade da população? Como pode os governantes não considerar os verdadeiros donos do chão? Inspirado numa mulher indígena, uma mulher entendedora, que direito é aquilo que se arranca quando não se tem mais escolha. Muitos corpos estão doentes, também colonizou muitas mentes. Opa, e até tentaram nos enterrar, mas não sabia que eram semente. Somos mulheres parteiras, indígenas, benzedeiras, professoras, doutoras, indígena politizada. Nós fazemos o enfrentamento, ainda que não sejamos belas ou recatadas. Não somos recatadas, muitas vezes nem somos e nem estamos no lar, pois temos um pé no chão da aldeia e o outro lado de cá. Pois que consideramos nossa casa não apenas o lugar onde passamos a morar, é onde temos o pertencimento, tão sagrado é o lugar. É na força da pintura, presente no pigmento. O urucum pode até temperar a comida, mas somos nós mulheres que temperamos o movimento. Bom, eu gostaria de agradecer muito as 3 presenças aqui, né? Mulheres fortes, presenças fortes que têm muito a nos ensinar, né? Eu acho que é uma escuta que vai reverberar muito para a gente aí durante muito tempo. Queria abrir a palavra para vocês, porque a gente podia fazer um bloco com 3 perguntas. Agora, alguém